o prefeito, é claro, um teatro político. Sim. Né? E o prefeito diz, cara, eu não sei mais o que fazer, eu não sei onde botar todas essas pessoas. Ou seja, é uma sensação de crise, só que, obviamente, também há uma necessidade. As pessoas não chegam lá simplesmente porque querem estar nos Estados Unidos, porque é uma economia que, apesar de tudo, tem uma capacidade de absorção enorme. Né? Que isso, em parte, é a grande vantagem dos Estados Unidos sobre a China, é a chegada de imigrantes que trabalham localmente, que topam fazer trabalhos que os próprios americanos não querem mais fazer. Geralmente são mais novos também. São mais novas e são pessoas que assumem riscos. Né? O cara não tem contatos, o cara não vai ser funcionário público, o cara vai lançar a própria empresa dele, ou seja, o potencial dos Estados Unidos, muitas das grandes empresas hoje americanas foram fundadas ou por migrantes ou por filhos de imigrantes. Porque são gente que tem que se arriscar, né? Tem a mente do empreendedor. Muitos fracassam, mas muitos... os poucos que têm sucesso criam exemplo, um Google, um negócio que vale trilhões de dólares. Sim. Se você vê a lista de grandes empresas americanas, é um absurdo. E além, obviamente, dos quadros também. Se você olha os CEOs dessas grandes empresas, tem muita gente que vem da Índia, por exemplo. Vale do Silício, todo mundo hoje é CEO indiano. Sim. É bizarro, né? todo mundo. Então, assim, tem aí a crise no México, ou seja, um potencial de conflito no México, vai ter eleições também. Mesmo se o Biden for reeleito, ele de alguma forma vai ter que mudar a política hoje, que é insustentável do jeito que está acontecendo lá. Tem grandes caravanas de milhares e milhares de pessoas, que, aliás, levou o Biden a tentar normalizar a relação com a Venezuela, reduzir sanções. Para ver se melhora um pouco a situação lá, diminuir o fluxo migratório. Exato. Que lidar com o fluxo migratório. Mas se a gente olha aqui, tem um monte de conflito que... é importante lembrar nesse mapa que é do ponto de vista dos Estados Unidos. Ou seja, eu não estou dizendo, olha, esses conflitos todos na África são menos relevantes. Mas eles dizem que a prioridade para eles é menos relevante porque se acontecer uma guerra civil em um determinado país africano, isso não... Para os Estados Unidos o impacto não é tão grande assim. Obviamente tem aí, só para terminar, né, é interessante notar que maior risco para eles, sim, é violência política dentro dos Estados Unidos. Segundo, é interessante que tem duas bolinhas vermelhas, ataque cibernético à infraestrutura americana. E eles concluíram, a partir de um estudo, inclusive, que foram lançados, que a infraestrutura essencial americana não está protegida contra esse tipo de coisa, que é relativamente fácil, digo, não para nós, mas para um agente estatal, por exemplo, por exemplo, atacar, do ponto de vista cibernético, toda a infraestrutura energética dos Estados Unidos. Na semana antes da eleição. Aí imagina você ter um blackout nacional no dia da eleição. Aí, quem decide, não, temos que adiar. E aí a justiça eleitoral é importante, porque a justiça eleitoral brasileira certamente cometeu erros, etc. Né? A gente passou por toda uma fase super polarizada, etc. Mas aí tem alguém no Brasil que vai, se tiver um ataque cibernético contra o Brasil no dia da eleição, e ninguém consegue, né, nenhum trem anda, tudo, então, numa crise, a justiça eleitoral pode decidir que a gente vai adiar as eleições. E aí isso vai acontecer. Nos Estados Unidos teria que ser o Congresso, o Senado, o presidente vão ter que meio que fazer um acordo numa situação em que a metade vai dizer, não vamos adiar, a outra metade vai dizer, precisa adiar. Então você pode ter uma crise simplesmente com isso. Então eles colocam esses dois riscos como os maiores riscos, junto México, né, crise migratória, Ucrânia, guerra no Oriente Médio, a guerra no Oriente Médio, Irã anunciando que tem armas nucleares, Coreia do Norte e Taiwan. Esses são para eles as questões-chave. Mas aí tem várias outras. E aí, só para terminar, assim, eu fiz um pequeno... Eu perguntei aos principais clientes, assim, com os quais eu converso regularmente sobre risco geopolítico, o que preocupa eles mais. E aí é interessante notar que, por exemplo, ninguém fala do risco migratório, né? Porque para o Brasil a questão migratória não é tão impactante assim. E aí foi Ucrânia, Taiwan, muitos citaram Oriente Médio em função desse risco para o transporte marítimo,
Ah, sim. Sutis. Mas também aqui, alguns citaram o crime organizado. E aí eu acho realmente que pode não ser um tema para os Estados Unidos, mas aqui é uma questão preocupante. E eu acho que pode ter outros casos parecidos com o Equador, onde realmente para um investidor, sobretudo estrangeiro, que não está acostumado a isso, aquilo pode ser vamos aguardar assim, um pouco, porque aquilo tá complicado para nós.